Gênesis capítulo 28, versículo 11. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei, a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tomar esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão temível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e está à porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Vou ler aqui a parte B do versículo 22. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Eu tinha falado com Deus, quando Deus falou que eu ia pregar, que eu nunca ia pregar sobre dízimo, né? Mas depois eu descobri que a gente não prega o que a gente quer, porque eu acordei com essa palavra de manhã. E o que eu vou falar aqui é algo que Deus já tinha me dado. O Júnior veio me mostrar um vídeo, né? E ele achou que eu me escandalar, ficaria, isso aí mesmo, vocês entenderam. A língua enrolou. Que eu ficaria espantada, vamos dizer assim. Mas não me trouxe espanto, porque Deus já tinha me revelado isso há alguns anos atrás. E o que eu vou falar talvez espante vocês, mas é algo que Deus me revelou. Deus mostrou um vídeo de um pastor, e o demônio manifestou. E quando o demônio manifestou, o pastor mandou pegar um envelope de dízimo e mandou colocar na mão da pessoa que estava endemoniada. E o demônio começou a gritar, Gabriel, e dizer que estava queimando. Só que quando o João veio me mostrar, ele pensou que eu não sabia, mas Deus já tinha me mostrado isso. Deus já tinha me mostrado a fúria de Satanás nos dizimistas, né? Hoje, eu fazendo a aula dominical, eu pensei: Deus, o que vai ser a aula dominical? Deus me deu isso, né? E eu estou querendo dar aula de sofonias, né? Que o senhor falou, mas toda vez que eu pego, Deus dá outro. Eu peguei, abri para sofonias, e Deus começou a me trazer a lembrança isso que Deus tinha me falado há alguns anos atrás, né? E eu fiz a aula dominical, né? Como eu falei, eu não sabia, mas na hora de imprimir, descobri que nem folha mais tinha, né? E eu vou ler para vocês, e amanhã eu vou estar comprando folha e vou estar fazendo a cópia de vocês, né? A minha cópia também eu tive que imprimir de um lado e de outro para poder entender. O nome dessa aula dominical é A Verdade sobre o Dízimo, né? E a primeira verdade é um questionário de 10 perguntas, mas a primeira verdade é justamente essa: se você colocar um envelope
né, de dízimo na mão de uma pessoa que está com o demônio vai começar a gritar, e não vai gritar baixo não, vai gritar alto, e ele vai dizer que está queimando. O demônio, ele odeia dizimista, e realmente o envelope como, né, e eu vou explicar por quê. A primeira pergunta que muitas pessoas fazem, né, mas essa aqui: mas por que Satanás e sua legião odeiam dizimistas? Vou explicar por quê. Como funciona dentro da igreja. Os envelopes do dízimo, eles são consagrados ao Senhor, né? Não é só comprado, né? O pastor, ele leva até o monte, ele ora em cima daquele envelope, ele jejua em cima, né? Ele ora em cima desses envelopes, é consagrado, né? Não sei se você reparou, mas os envelopes daqui era tudo molhado de azeite, né? Porque o João exagerou. João orando, ele encharcou tudo de azeite, não dava nem para pegar. Alguns teve que ser jogado fora. E todas as necessidades da casa do Senhor são apresentadas ao próprio Deus. Ou seja, se o pastor, ele está numa igreja que é de aluguel, ele vai orar, assim como você ora, Maria, para Deus te dar condições de pagar o teu aluguel, pagar a tua luz. O pastor, ele ora pela igreja, está entendendo? Ele ora para ter condições de pagar o aluguel, para ter condições de pagar a luz, para ter condições de botar projeto, porque toda igreja tem projetos que estão parados no papel. Por maior que seja a igreja, nem toda a igreja não consegue realmente, por falta de dinheiro e de obreiro, ou seja, pessoas que queiram realmente fazer a obra por amor, os projetos ficam parados. Então o pastor, ele está sempre orando a Deus pelos dizimistas, pelos ofertantes, para ter condições, né, da igreja não fechar. Ou seja, tem pastores que não dormem, tem pastores que estão se suicidando porque estão estressados. Está entendendo? Só que aí seria o tempo do pastor falar com a igreja: pastor, gente, com licença, mas eu vou cuidar de mim porque eu não estou legal. Porque na verdade o pastor está jogando sobre ele algo que não é só dele. É dele, de toda a igreja, mas principalmente de Deus. Existem pessoas, não? Então Satanás e sua legião, eles usam pessoas para induzir outros, dizendo que dízimo não vem da parte de Deus, correto? Que dízimo não é de Deus. Aí nós vamos na Bíblia buscar uma base bíblica. Depois eu vou fazer chat, se vocês vão poder ler melhor. Está escrito assim na Bíblia: Trazei todos os. Espera aí, gente, que eu fiz uma baguncinha aqui boa. Trazei todos os dízimos. Eu não copiei direito. Vamos abrir a Bíblia lá em Malaquias 3. É depois de Mateus. Malaquias 3. É o último. Depois não, é antes de Mateus. É o último livro do Velho Testamento. Vamos ler no 7. 3, Malaquias 3, versículo 7. Desde os dias de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos, estatuto é lei, e não os guardaste. Tornai vós para mim, tornai a trazer de volta, tá bom? Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós. Ou seja, Deus dará também de volta. Eu dou de volta para Deus, Deus dá de volta para mim. Diz o Senhor dos Exércitos: mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizes, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoado, porque me roubais a mim, vós toda a nação, ou seja, todo mundo.
Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal. Isso aqui as pessoas pensam que é bênção só financeira, mas não é só bênção financeira não, é bênção de salvação na família, amém? Aqui não está falando que é só bênção financeira não, é uma bênção grande, é coisas grandes. Tem gente que tem dinheiro pra caramba, mas está precisando de saúde, está precisando de salvação, né? Que dela vos advenha maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide no campo, não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. E as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizes, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados soberbos, também os que cometem impiedade se edificam, e sim eles tentam, o Senhor escapa. Aqui o servo está falando que é inútil, nossa, está sendo inútil, porque eu estou vendo o ímpio prosperando, porque eu estou vendo o ímpio blasfemando, e eu estou vendo que Deus não está julgando, Ele está muito bem, obrigado. Aí, então aqueles que temem ao Senhor falam a cada um ao seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome, e eles serão meus, diz o Senhor. Aqui Deus está falando que aquele que teme ao Senhor, aquele que não murmura, aquele que aceitou Ele como Salvador, há algo escrito que não se chama memorial, algo escrito da parte de Deus que não se apaga, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia em que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-lo-eis como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Vamos aí agora para a pergunta 2. Aqui eu entendi que eu estou devolvendo a Deus, né? Então a pergunta número 2 é verdade que o dízimo foi abolido no Novo Testamento? O dízimo só é válido no Antigo Testamento? Por que muitas pessoas falam isso? Porque é o último livro, né, do profeta Malaquias. Logo em seguida começa o Novo Testamento. Mas toda pessoa que fala isso não tem conhecimento de Bíblia. Não adianta eu saber um pouquinho de Bíblia, eu tenho que cair dentro, Maria, eu tenho que comer a Bíblia. Porque o diabo, ele sabe a Bíblia toda e sabe até aquilo que não está escrito, mas que realmente aconteceu. Porque a Bíblia, um livro de papel, é incapaz de conter toda a glória de Deus. É incapaz da Bíblia de explicar tudo sobre Deus. Então o diabo, que está desde a fundação do mundo, né? Sei lá quando é que ele foi criado, mas ele veio antes de nós, ele sabe tudo sobre Deus. Então nós temos obrigação de comer a Bíblia para não ser enrolado. Porque aonde que Satanás vai trabalhar? Ele vai pegar e vai distorcer a própria palavra. Lá em Mateus 4, quando Jesus está de jejum 40 dias, ou seja, ele está com fome, ele está com sede, ele está debilitado, antes de começar o ministério dele, ele entra no jejum porque ele sabe a batalha que ele vai enfrentar. E nessa batalha que ele vai enfrentar, quem é que vem? Ele está lá no deserto. Uma coisa que é confundida em Mateus 4, fala que o Espírito levou Jesus até o deserto. Esse Espírito é o Espírito Santo. Amém, Débora? Não foi o diabo que jogou Jesus no deserto. Foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. Então a gente tem que entender que tem certas coisas na nossa vida que nós temos que aprender a não murmurar nunca, porque está no controle de Deus.
E nisso, o Espírito Santo lá com Jesus, quem é que aparece para tentar Jesus? O diabo. E ali começa uma briga de palavra. Porque o tempo todo o diabo fala, está escrito. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou falando só o que está escrito, não estou nem falando o que não está escrito. Está escrito. Aí vai falando com Jesus, está escrito. Ele fala, Jesus, por que você não se lança daqui de cima lá embaixo? Porque está escrito que Deus vai enviar anjos para te guardar. Está escrito. Aí Jesus usa a palavra com ele. Mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ou seja, eu não vou ficar me jogando numa coisa esperando que Deus me guarde o tempo todo. Se não foi Deus que mandou, Deus mandou ir para a aliança no meio do tiroteio? Se mandou, ele me garante. Se não mandou, eu vou morrer. Porque isso é tentar o Senhor. Eu estou obrigando a Deus a fazer algo na minha vida. Eu não tenho esse poder de obrigar alguém que não me deve nada a fazer algo na minha vida. Já começa por aí que Deus não deve nada a ninguém, né? Então, vamos ver se isso é verdade que o dízimo foi abolido no Novo Testamento? O dízimo só é válido no Antigo Testamento? Resposta, não. O dízimo está no Velho, vocês viram aqui Malaquias, e no Novo Testamento. Base bíblica. O que é base bíblica? É onde está escrito na Bíblia, que é onde nós temos que nos apoiar. Quando alguém vier com alguma coisa, a gente tem que ter base bíblica para poder debater com ela, senão ela vai ferrar a gente, né? Me desculpe a palavra que saiu agora, mas a verdade é essa. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas. Sabe quem eram os escribas e fariseus? Gente que estava dentro do templo do Senhor, que conhecia a palavra do Senhor, que andava, levando para os dias de hoje, como eu gosto de fazer, era crente, era pastor de carteirinha, vestido como pastor, vestido de saião, de roupão. Gente que vocês olhavam e não via nada que dissesse, né? Aí Jesus fala, hipócritas. Ou seja, nós olhamos muito pela aparência exterior, porque Jesus estava olhando e estava falando, vocês são hipócritas. Pois que dizimais, olha aí, dízimo no Novo Testamento. Aqui é Jesus falando. Pois que dizimais a hortelã, o endro, o cominho e desprezai o mais importante da lei. Quando Deus fala que é o mais importante, é que acima do dízimo tem o amor de Deus e a misericórdia de Deus. Amém? Deus não está falando que não é para dizimar. As pessoas usam isso para dizer que não é. Que é a misericórdia e a fé. Misericórdia nada mais é do que amor ao próximo. Aí está aqui, deveis, porém, fazer estas coisas, ou seja, está escrito no Novo Testamento, que é para dizimar. O próprio Jesus está falando, deveis fazer estas coisas, ou seja, deve dizimar, mas não omitir aquelas. Por quê? Os escribas e fariseus, eles dizimavam, eles eram certos no dízimo, mas eles não tinham misericórdia de ninguém. Eles passavam a vida julgando e condenando, como o Senhor falou o negócio aí de pecado. Se tivesse na mão deles, direto, já não tinha perdão, tá entendendo? Eles julgavam, eles se achavam tão santos, que eles não perdoavam nada. E eles esperavam a santidade das pessoas. Se alguém viesse falar para eles, levando para os dias de hoje, pastor, eu caí, caramba, acabou para essa pessoa. Essa pessoa era lançada fora, porque eles achavam que eles eram os santão. Mas todo mundo, a palavra fala, aquele que está de pé cuide que não cai, ou seja, somos fracos. Uma hora estamos em pé, uma hora podemos estar caindo sim. Amém? Pergunta número 3, quem foi o primeiro a dizimar? Alguém sabe? O primeira pessoa que dizimar. Dizem que foi Caim e Abel. Não foi. Caim e Abel, eles ofertavam ao Senhor, era a oferta que eles davam. A primeira pessoa de dizimar, Abraão. Isso, Roberto, nota 10. Abraão. Mas o mais interessante é que Deus não pediu a Abraão para ele dizimar, não. Mas ele dizimou, veio do seu coração, né? E está aqui a passagem que está em Gênesis, vou ler só o finalzinho, está assim: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. O rei Melquisedeque, ele era também sacerdote dentro do templo do Senhor.
tinham pego Ló, né, prendido Ló. Abraão, ele enfrentou 5 ou 4 exércitos com uns 300 e poucos empregados, gente que não tinha manejo de espada, gente que estava acostumada a matar com enxada, mas foi com esses 300 e pouco que ele venceu 5 ou 4 reis. Me perdoa se eu não lembro, porque houve uma guerra de 4 reis com 5 reis, entendeu? E ele enfrentou, e ele venceu. Por quê? Porque Deus era com ele, e ele trouxe. Quando você ia antigamente numa guerra, você tinha o direito de pegar todo o tesouro daquele rei, né? Ele trouxe. E quando o rei Melquisedeque veio até ele, que era o rei de Salém, em Jerusalém, o rei de Jerusalém, ele foi e dizimou para o templo do Senhor, tirou 10% para ajudar na casa do Senhor. Então ele foi a primeira pessoa, assim, em relatos, né, que dizimou. Número 4, é correto falar eu dou o dízimo? Quem sabe essa? Sabe, Maria? É correto falar eu dou o dízimo? É correto falar eu dou o dízimo? Eu dou. Por que, Débora? Eu devolvo. Isso, porque na verdade estamos devolvendo. Amém? É errado, não podemos dar nada a Deus porque tudo é dele. Na verdade, estamos devolvendo de tudo que ele nos deu 10% e nós ficamos com 90%. Ou seja, se eu ganho um presente de R$1.000, eu dou 900 para Deus e fico com 100? É o contrário, né? É o contrário. Eu dou 100 a Deus e fico com 900 para mim. É verdade que quem não dá o dízimo a Deus é ingrato com Deus? É. E eu não sabia disso. Eu aprendi com uma pastora pregando e eu fiquei realmente impressionada porque eu não sabia disso. Sim, quando a pessoa não dá o dízimo, ela é ingrata, porque quando eu reconheço que eu sou dependente de Deus, eu reconheço que Ele me sustenta. Ou seja, às vezes a gente fica com medo de faltar, né? A gente tem tanto medo de dizimar porque a gente fica com medo de faltar. Ou seja, eu fico achando que Deus não vai me prover e eu acabo não dizimando. Ou seja, está faltando uma fé em mim, de acreditar que o Deus que me deu aquele ali vai me dar mais. É Ele que me sustenta. Quando eu me preocupo com as necessidades da casa de Deus, eu dizimo, que é outra coisa. Quando eu me preocupo com a casa de Deus, as necessidades da casa de Deus, eu acabo dizimando, porque eu sei que há um gasto que precisa ser reposto. Deus não vai descer na terra e pagar as contas. Deus vai nos abençoar, né? E dali a gente abençoa a casa do Senhor e Deus vai nos abençoando. Quem consegue dizimar? Somente as pessoas que amam mais a Deus do que a Mamon, o Deus do dinheiro. Somente quem ama a casa de Deus e realmente se preocupa com as pessoas que são mais sensíveis à voz de Deus do que à voz dos demônios, já que eles trabalham o tempo todo para fechar as portas da casa de Deus. O demônio, ele trabalha o tempo todo para fechar as portas da casa de Deus. Ele usa um irmão com fofoca, né? Ele usa o pastor, às vezes o pastor entende errado o que uma ovelha falou, aí fere, né? Ele trabalha, e uma das maneiras dele trabalhar é ficar falando na cabeça das pessoas para elas não dizimarem. Assim a igreja começa a não ter condições de se sustentar e acaba fechando, né? Como eu falei aqui, se você pegar um envelope e botar o diabo, e se perguntar, o diabo ainda vai te responder. Eu não aconselho ficar conversando com o diabo, amém? Mas não tem nenhum problema de perguntar e ele vai te responder que ele odeia quem dá o dízimo. Quando a gente se preocupa que alguém vai para o inferno, né? Eu aceitei Jesus, então eu sei que eu vou para o céu. Mas quando eu me preocupo se a pessoa vai para o inferno, eu dizimo. Porque precisa ter uma porta aberta para alguém ouvir a palavra de Deus, né? Número 7, já está acabando. Deus quer culto nos lares ou no templo? Tem uma geração aí do
capeta, posso dizer com todas as palavras, amém? Que o pior demônio que tem é o de acompanhamento, porque o de acompanhamento ele não manifesta, ele fica andando na pé da pessoa e induzindo a pessoa, igual nos filmes que a gente viu de terror, que o demônio abraçando ali, falando. Pois é, ele fala, então ele não manifesta que ele está dentro, ele fala porque ele está lá de fora e a pessoa ouve e escuta. Desigrejado, gente, pelo amor de Deus, foge disso, que isso é coisa do capeta. Essas pessoas que se chamam desigrejado, elas dificilmente vão abrir a porta da casa delas para uma pessoa do tráfico. Elas não vão abrir. Elas só vão deixar na casa dela quem elas tiver certeza absoluta que não rouba. Está entendendo, seu Alberto? Eu vou botar uma pessoa que rouba na minha casa? Eu vou botar um viciado dentro da minha casa, Alberto? Eu vou botar uma pombagira dentro da minha casa para andar pelada lá pro meu marido, porque o meu marido é bonito pra caramba, pelo amor de Deus. Eu vou botar? Claro que eu não vou. Então essas pessoas, elas precisam achar o templo, porque elas não são bem-vindas em cultos nos lares. É uma ou outra irmã, irmão. Eu faço culto nos lares, porque culto de lar é de Deus, amém? É de Deus. Eu faço culto nos lares, mas é uma ou outra irmã que permite que uma pessoa que realmente precisa de Jesus entre pelas portas da sua casa. Amém? A maioria, né, quando faz no quintal que fecha a casa toda, até permite. Mas dentro da sua casa, falar que é ladrão, aquele ali é ladrão. Mas veio aqui para cultuar, né? Veio aqui assistir, né? Porque a pessoa, na verdade, chegou para assistir, não veio para cultuar. Depois que eu aceito Jesus, eu cultuo. Mas eu vim assistir o culto. Eu ouvi falar que Jesus cura, que Jesus salva, que depois Jesus liberta. Eu ouvi falar que Jesus tira da prostituição, tira das drogas, tira do vício da bebida. Depois que eu comecei a beber, usar droga, eu perdi minha família, eu perdi meu emprego, eu perdi tudo. Eu ouvi falar que Jesus salva, que Jesus restitui. Para onde que essa pessoa vai? Para um culto no lar? Então foge dessa história de desigrejado, irmão. Isso é coisa do capeta. Então, tem que ter templo. E tem que ter também culto no lar. Culto do lar é de Deus, mas tem que ter os dois, amém? Porque os desigrejados, essa seita do capeta, ela diz que não precisa ter mais igreja, né? O próprio Jesus falou: eu não vim para os sãos. E isso ele falou porque ele era bom, né? Porque eu não sou boa como meu pai, né? Porque ele falou: não vim para os sãos, não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu, que não sou Deus, tenho menos amor, eu diria que ele não veio para os que se acham são, porque até hoje eu não encontrei nenhum perfeito. Hoje mesmo eu já me aborreci comigo pra caramba, já errei tanto que eu falei: meu Deus, como é que tu me ama? Eu sou tão falha, como é que tu me ama, Deus? Né? Toda hora a gente vai, né? Aí fala: que só Jesus mesmo para gostar de mim do jeito que eu sou? Né? Aí fui lá, pedi perdão a Deus pela minha falta de paciência, né? Porque eu gostaria, Gabriel, de ter asas, né? Asas grandes, uma auréola, como é que fala? Aquele negócio de anjo, tem aquela carinha angelical. Queria, seu Roberto, queria falar doce, suave, entendeu? Queria ser igual um anjo, mas não sou. No céu, essas coisas sairão de nós. Nós vamos sair desse corpo corruptível e vamos adquirir um corpo incorruptível. Sabe o que é isso? Deus vai tirar essa carcaça, que é a carne que nos faz pecar, Gabriel, e vai nos dar um corpo que não se corrompe. Está entendendo? A gente não vai precisar mais lutar contra a nossa natureza, porque a gente vai ter totalmente a natureza de Deus em nossa vida. O corpo que Deus vai nos dar não se corrompe, não apodrece, não mente. Nós vamos ser muito mais parecidos com Deus, amém? Aí está aqui: Deus quer culto nos lares ou no templo? Vou ler aqui para poder entender melhor. Os dois. Os apóstolos, eles faziam culto nos lares, tá? Quando Jesus foi crucificado, né? Aí ele voltou, falou para as pessoas: ide e pregai o meu evangelho, né? Tem um grupo aí que eu acho lindo, que é ide e diariamente, né? Evangelizar. E diariamente evangelizar. E ele voltou, as pessoas começaram a fazer culto nos lares, amém? Mas olha o que está escrito sobre o templo, que as pessoas falam que não é para ter mais igreja. Base bíblica.
Os apóstolos faziam o culto nos lares e Jesus quebrou tudo no templo. Jesus foi até o templo e quebrou tudo no quintal. Saiu quebrando tudo, arrebentando tudo com chicote. Perdeu a paciência. Quando viu o que estavam fazendo no templo. Mas olha o que ele disse. O que ele disse nos chama a atenção, né? Será que vem de Deus essas pessoas que estão falando que não é mais para ter templo, para ter igreja? Porque Jesus é um novo evangelho, correto? Jesus é o próprio Novo Testamento. Não existe Novo Testamento sem Jesus. Ele é o Novo Testamento. E olha o que ele fala. E repreendeu-os, ou seja, brigou com eles dentro do templo. E disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, ao contrário, estáis fazendo dela um covil de salteadores. Então levaram a Jesus no templo, cegos e aleijado, e eles o curou. Aqui a gente vê Jesus no templo. Jesus briga com todo mundo, porque a verdade é que tanto no Velho Testamento, como no Novo Testamento, como nos dias de hoje, existe sim falsas igrejas, existe sim comércio. E ainda vou falar mais, irmãos. Eu ando desanimada porque eu tenho visto igrejas lotadas. E eu vi, tá, uma igreja lotada de gente para ver um pregador que aparentemente é de Deus, seu Roberto. Mas só se você vê ele no particular, ele xinga palavrão, ele quer dinheiro, fala que vai fazer, que vai acontecer. Mas quando ele chega na igreja, Gabriel, ele chega com paletó, gravata, terno, prega, porque é teologia pura, e as pessoas ficam doidas porque... Está entendendo o mistério? Esse homem é de Deus. Deus está usando? Eu creio que Deus está usando. Sabe por quê? Porque Deus não está preocupado com ele não, seu Roberto. Ele já tem casa no inferno. Ainda dou um testemunho de um pastor que veio pregar, conhecido, que ele veio e deu o testemunho dele. Ele falou que ele estava longe de Deus em casa, vamos dizer assim. Mas quando ele chegava na igreja, ele pregava, sabe, muito. E ele via Deus usando ele no tremendo, Maria. Mas só que ele começou a se questionar. Ele falou, pô Deus, eu estou xingando palavrão, não estou mais lendo Bíblia, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Ele no sapatinho. Por que o Senhor está me usando? Aí sabe o que o Espírito Santo falou para ele? Eu estou te usando para levar eles para o céu, mas você não entra. Então não se preocupe, está entendendo, senhor Roberto? Se o pastor é de Deus, se a missionária, se o obreiro, se o pregador, recebe a palavra, se estiver escrito, se o senhor veio de Deus, recebe. Porque Deus está mais preocupado em nos levar para o céu do que quem está fazendo tudo errado, que já conhece a palavra e sabe que vai para o inferno. Naquele grande dia, muitos dirão, né? Senhor, Senhor, e Deus barrando na porta, né? Deus falando, desce, e a pessoa querendo, né, entrar. Senhor, Senhor, mas eu curei em teu nome, expulsei demônios. Gente, isso é dom, né? Qualquer um que está, hoje uma amiga minha missionária, eu falando algo com ela, ela falou, Márcia, que coisa, né? Tu ainda bota a mão e ainda repreende demônio. Ela vem de uma igreja grande, amém? Eu não tenho mais visto isto na igreja, eu não tenho mais visto pessoas manifestando dentro da igreja, nem tenho visto. Quando alguém manifesta, Maria, está pensando que o líder vai? Não vai. O líder não vai, Gabriel, porque ele não tem mais a presença de Deus. Foi falado aqui, a única coisa que derruba demônio no chão é o nome de Jesus. Não é o nome de Débora, nem de Maria, nem de Marta, nem de Roberto, nem de João, nem de Joana, nem de Joaquim, nem de Gabriel, nem de Ana, nem de Pedro, nem de Maria. A gente viu, né, aquele filme de terror, eu vi e fui falando com eles o quanto é espiritual, que a mulher, né, agarrando, sai, eu falei, o filme é muito espiritual, está mostrando muito espiritualmente, mas o que está faltando é ela falar, em nome de Jesus sai, ele bate a retirada, não tem demônio grande, não tem demônio pequeno, todos eles, se você estiver cheio da presença de Deus, esse nome é um soco, joga o diabo longe, então tem que estar cheio da presença de Deus. Muitos me dirão naquele dia, mas Senhor, eu curei em teu nome. Isso é dom, irmão. Deus não tirou o dom. Eu expulsei demônio, Deus não tirou. E o que Jesus vai falar quando essa pessoa morrer? Cheio de dom? Afastai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço.
conheço. Ué, Jesus é mentiroso? Jesus não sabe que estava usando aquela pessoa? Jesus está falando com esse não vos conheço, é que eu não tenho parte com as trevas, eu não tenho parte com a mentira, eu só tenho parte com a verdade. Ou seja, essa pessoa conhecia a verdade, mas praticava a mentira, não conhece Jesus, e Jesus não a conhece. Amém? Então existe sim. No livro de Crônicas, Deus fala com Salomão e Davi sobre o fato de ser grande demais. Deus fala assim, Davi coloca no coração, né, a presença do Senhor está na arca, a arca é levada para lá e para cá, né, e Davi coloca no coração, Davi fala assim, pô, estou morando no castelo, a arca está ali, né, numa tendinha, fazia uma tenda e botava a arca. A presença do Senhor ficava embaixo de uma tenda, né? E Davi colocou no coração fazer um templo, que foi o primeiro templo feito por Deus. Tem gente dizendo que o templo de Salomão foi feito para capeta. Amém? Não. Amém significa concordo. Gente, pelo amor de Deus, Satanás está dentro da igreja atuando. Satanás está usando gente que parece crente, que fala como crente, se porta como crente, e como foi dito aqui, tem unção de crente, mas não é crente. O templo de Salomão foi, olha a Bíblia, está em 1 Crônicas, 2 Crônicas, você vivendo Davi, olhando a presença do Senhor que estava dentro daquela arca em tenda, colocou no seu coração fazer um templo, foi o primeiro templo. Mas aí Deus vem e fala assim, que é o que eles muitas vezes questionam, texto, como fala por aí, sem contexto, pega uma frasezinha e tenta distorcer. Distorcer a palavra de Deus é função de Satanás. Amém? Você não vai ver o diabo como a gente viu no filme, com rabinho, carinha, não. Você vai ver uma pessoa com aparência de crente, dificilmente vai pegar alguém feio, vamos dizer, com cara de drogado, bêbado, né, para usar. Vai pegar alguém, né, que você confia, que você acredita, e essa pessoa vai vir com uma palavra que vai te causar dúvidas sobre tudo aquilo que você ouviu dentro da casa do Senhor. E essa dúvida, quando ela começa a crescer, quando você vê, você está fora da casa do Senhor. Correto? E Davi colocou aí, Deus vai falar para ele. Naquela época Jesus já existia, sempre existiu, amém? Mas só se falava o título, Deus Pai. E Deus fala para ele, eu não habito em templos feitos por mãos de homem. Aí distorcem essa frase. O que Deus está falando? Eu sou grande demais para ficar nessa casinha. E o templo do rei Salomão era imenso, Gabriel. Você andava e andava. Deus estava falando, eu sou grande demais para ficar dentro dessa casinha. Imagina a nossa casa, tu está entendendo? Eu não habito, eu não moro. Mas lá em 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se não me engano, né? Deus faz uma promessa, o templo já está pronto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e se humilhar e se converter, porque não basta orar, né? Tem que se converter dos seus maus caminhos, eu olharei dos altos céus. Para onde que Deus olhará? Para dentro dessa casa. Por quê? Deus fala para Davi, eu não habito, mas eu gostei, resumindo, eu gostei desse negócio, Davi, mas tuas mãos, você precisa ler todos, são diversos livros, 1 Crônica, 2 Crônica, acho que alguma coisa em Reis, 2 Reis, se não me engano, em Samuel você vai encontrar Deus falando, as tuas mãos está com sangue. Ou seja, além de Deus querer um templo, não pode ser feito de qualquer maneira. Davi queria fazer para Deus, mas ele não podia fazer, porque ele passou a vida inteira com a espada na mão guerreando, matou pessoas, ou seja, não é de qualquer jeito, não é para qualquer um, não é de qualquer maneira. Mas como ele viu o desejo, ele faz uma promessa, teu filho Salomão reinará depois de ti. Olha que promessa, o Salomão ainda é um menininho, reinará depois de ti, e ele sim fará. Quando Salomão cresce, o próprio Deus fala que madeira que ele quer, que ouro que ele quer, como é que ele quer as portas, como ele quer o tabernáculo, como ele quer aqui. O próprio Deus dá o desenho do templo. Então, como é que o templo foi feito para Satanás? Como é que o templo de Salomão foi feito para o capeta? Gente, isso não existe. O próprio Deus deu os detalhes de como ele queria. Ou seja,
seja, Davi desejou, mas não era do jeito que Davi queria, era do jeito que o arquiteto Deus queria. E o próprio Deus foi tocando nos corações do rei Irão, né? Que viam com madeira, começaram a fazer sociedades, começaram a vir com um povo que sabia cortar madeira, né? Tal, para fazer a casa do jeito que Deus queria. Então Deus é sim a favor do templo, amém? Então cuidado com essas pessoas que estão falando que não é mais necessário ir para a igreja. Vocês vão ouvir elas falando isso aí 1 mês, 2 meses, daqui a pouco vão ver ela bebendo uma cervejinha, daqui a pouco já está doidão, daqui a pouco está falando besteira e xingando palavrão. Aí você foi na onda dela, caiu juntinho. Aí depois, eu não fui para o céu. Não fui para o céu por quê? Oferta e dízimo é a mesma coisa? Não. Dízimo, ele é obrigatório. Ele é obrigatório e a oferta ela é voluntária. O dízimo é 10% de tudo aquilo que Deus nos dá, que vem na nossa mão. E é tudo mesmo, gente. E a oferta é algo que às vezes, eu senti no coração, né? Como o meu irmão Silvio, senti no coração de doar essa caixa, ele doou aquele ventilador ali. Então, senti, isso é oferta. Ele tanto podia ter dado dinheiro para comprar um ventilador, como ele foi, sentiu que a igreja estava quente demais, aí foi lá, comprou e trouxe. Isso é oferta. Né? Ele soa, graças a Deus ele soa, suou, deu o ventilador. O dízimo é para o pastor? Não, gente. Isso aí é outro erro. O dízimo é para sustento da casa de Deus. É resposta de libertação. É gratidão a Deus. Eu, Márcia, eu sou a favor dos pastores que vivem da obra quando eles realmente fazem a obra, amém? Porque tem pastores que vivem a obra, mas passam o dia vendo televisão, não faz uma visita no lar, não faz nada para ninguém, não faz nada. Pede para ir orar, não vai, sabe? Arruma desculpa, pede para dar uma aula dominical, não pode, manda outro e quer viver da obra. Você não encontra ele nunca fazendo a obra, ele só aparece à noite no culto como se fosse um membro e ele quer viver da obra. Né? Mas aquele pastor que dá aula dominical de manhã, né? Aí, porque as aulas dominical na maioria das igrejas é no domingo de manhã, né? Eu gosto de botar assim na hora do culto para facilitar a nossa vida, para a gente também ter tempo para a nossa família, que família é prioridade, amém? É Deus acima de todas as coisas, a família e o templo por terceiro, né? Então eu sou a favor. A nossa igreja, por exemplo, de vez em quando eu ganho uma pancadinha, que os outros dizem que eu quero aparecer como pastora. Mas já pensou se eu digo que eu trabalho em casa porque eu parei de trabalhar para cuidar da minha mãe, né? Já pensou se eu não trabalhasse em casa, seu Roberto? Aonde que o João está agora? Hoje é domingo. Aonde que o João está? No trabalho. Ontem, o Júlio foi convidado para um aniversário de um vereador. E numa aldeia, esse Roberto. Churrasco. Mas eu fiquei meio assim, Gabriel, de ir, porque o João fez um bom esforço, mas ele não conseguiu ninguém, como ele está mudando de firma, para trabalhar ontem para ele, né? Para ele poder ir comigo. E eu fui desanimando, porque eu falei, ele queria pra caramba, né? E aí eu fui desanimando de ir, aí não fui. Mas só para você entender, isso aí é resposta. Eu vou em lugares, eu estou gordinha, eu estou precisando emagrecer. Eu sou chamada para lugares, eu ganho coisas. Está entendendo? Eu precisava fazer uma cirurgia, Maria, eu não tinha R$1. Tudo bem que eu orei uns 5 anos, né? Fiquei 5 anos orando. Aí o João arrumou um emprego do nada, foi só para isso. Eu digo que o trabalho dele, Gabriel, foi só para isso. Ele ganhou um cartão desses médicos. Eu fui lá, gente, parece mentira. Eu fiquei foi uns 5 anos orando. Eu falei, Deus, eu quero isso. Eu quero fazer essa cirurgia, eu quero, né? Aí o João arrumou um emprego, eu digo que foi só para isso. Ele ganhou esse cartão de saúde, aí eu achei que não cobria, fui no médico, o médico falou que tinha que operar mesmo, tinha que fazer a cirurgia, eu não tinha dinheiro. Olha como é que Deus trabalha na vida do dizimista. Sabe que dia, gente, eu quero que Deus me mate se eu estiver mentindo, porque eu gosto de ser parecida com meu pai, eu gosto de falar a verdade. E Deus, ele é lindo demais. Eu falei com o doutor Geldo, é o doutor aqui de Bangu, aqui no Centro Médico de Bangu. Eu falei, doutor, o cartão, meu marido vai virar, né? Esse cartão só ficou pouco tempo. A empresa vai dar um cartão mais baixo, que, né, não vai cobrir a operação, né? Vai ser só para essas bobeirinhas, né? Uma bobeirinha.
Ele no dia, eu não lembro o dia que eu operei, Maria, mas era tipo assim, no dia 30, ele vai vencer. Tá entendendo? Aí o doutor Geldo, que não é crente, virou para mim e falou: calma, eu vou encaixar você no dia 30. Eu operei no último dia de validade do cartão, seu Alberto. Tá entendendo? É assim que Deus faz. É assim, dessa maneira doida, que se for falar, você fica a vida toda explicando. Número 10, para terminar, que é outra coisa. Se devolvermos o que é de Deus, nunca nos faltará nada, porque a própria palavra de Deus fala, né? Por causa de vós repreenderei o devorador, o migrador, o gafanhoto, né? Deus fala assim: trazei de volta, né? Retorna. Meu gato é tão folgado que eu piso no rabo dele e não sai. Trazer de volta, tornar em varmis, que por causa de vós eu vou repreender o devorador, o migrador. Olha só, é outra coisa que vocês precisam entender: migrador é um demônio, gafanhoto é outro demônio, sabia? Formiga, essa formiga que muitas vezes a gente está orando, a gente vê mais quando a pessoa está orando: Senhor, repreende a formiga. Não é essa formiguinha aqui não, tá entendendo? É porque não sabemos o nome. O demônio não se chama gafanhoto, nós não sabemos o nome desse demônio, mas é que ele atua como um gafanhoto. E como é que o gafanhoto trabalha? Se você planta, né? Quando está nascendo e dá fruto, aí o que o gafanhoto faz? Ele vem, come tudo, e é no repente, ele chega numa nuvem, Gabriel, e destrói tudo. Aí você olha assim muito rápido, não tem como correr, como afastar o gafanhoto. Isso é um demônio, ele é comparado com um gafanhoto, porque de repente ele vem. O migrador, a formiga, como é que a formiga trabalha? Ou seja, um demônio comparado à formiga. A formiga, tu entorna um pouco de açúcar, né? Ou ela vai fazendo um ninho ali, ou ela vai carregando o açúcar todinho lá pro ninho dela. Ou seja, esse demônio que trabalha como uma formiga, ele vai arrancando aos poucos e você nem percebe. E ele chama outros, quando você vê tem um monte. Então quando você vê, as tuas finanças estão indo embora. Tem um demônio que ele trabalha na saúde, ou seja, nem toda doença que vem na nossa vida vem da parte de Deus. São doenças que vêm para que a gente fique gastando com remédio. Está entendendo? A gente não consegue comprar nada, só remédio, né? Eu queria dar aqui Deixa eu só terminar aqui, ó. Nós não podemos ter tudo o tempo todo. Sinto muito lhe dizer. Deus está mentindo? Não. Deus falou que se a gente dizimar, Ele vai repreender. Repreende sim, irmãos. Repreende. Mas Deus também prova segundo o coração. Porque tem pessoas que só ofertam e dizimam a Deus porque elas estão esperando ganhar algo em troca. Então essas pessoas provavelmente vão entrar no ventinho sim, seu Alberto. Elas vão estar dizimando, mas vão estar sentindo o drama. Por quê? Porque Deus precisa trabalhar no coração dela. Deus precisa tirar a avareza, esse espírito de barganha. Está entendendo? Eu vou dar porque Deus vai repreender, Deus vai me dar mais. Por que tem igrejas que a pessoa vende carro, vende tudo, dá tudo? Tu acha que é porque a pessoa ama Deus? É porque enfiaram na cabeça dela que Deus vai dar em dobro. Está entendendo o mistério? Vai dar em dobro. Mas se você chegar em qualquer terreiro, uma vez eu estava indo para lá, para a igreja lá, Reinando em Vida, do pastor Jorge, e levei uma amiga, nós passamos na frente de um terreiro, né? E ela olhou, terreiro bonito, seu Roberto, já falei sobre ele, as caixas de som, tudo lindo, as roupas, né? Já falei sobre ele. E ela falou isso, ela falou: poxa, ainda bem que ela reconhece. Ela falou: poxa, eu sou avarenta, eu não dizimo na casa do Senhor, mas olha só como é que está o terreiro, está bonito, né? As cadeiras, tudo. Só que é um engano achar que as pessoas dão no terreiro por amor ao diabo. Elas não dão. Qualquer pessoa que vai lá paga 20 mil, por exemplo, porque é caro. Tem macumbinhas de 100, 200 reais, mas a maioria das boas macumba, já ouviu falar em boa macumba? Da macumba, boa macumba não existe. Da macumba é 10 mil, 20 mil, é por aí. Mas sabe que a pessoa paga porque gosta do diabo? Não, porque ela está querendo algo em troca. Tu acha que Deus vai deixar uma pessoa com um coração de barganha desse dentro da cadeia?
Deus precisa trabalhar no nosso coração. Então o dízimo, ele é a libertação da avareza, quando a gente bota Deus. Agora eu vou dar um testemunho meu. Quando eu era do mundo, eu bebia muito, e eu não ficava bêbado. Então você pode imaginar o muito que eu pagava. Eu sempre gostei, nunca gostei de ficar na aba dos outros, eu achava isso meio feio, né? O meu irmão Antônio, por exemplo, a gente andava muito junto. Quando eu tinha, eu pagava, quando ele não tinha, ele pagava para mim. Então a gente tinha essa galerinha, né? Nunca gostei muito de ficar na aba dos outros, não. Não estou falando isso para você não, mas nunca gostei, né? E quando eu ia beber, seu Roberto, eu pagava muita cerveja, porque eu gostava, Maria, que estava todo mundo rindo no ambiente. Quem não gosta? Se está no ambiente que está todo mundo rindo, que está todo mundo se divertindo, tu vai querer voltar para casa? Tu vai querer raiar o dia, né, seu Roberto? Uma alegria, vou voltar para casa, pegar vento, tribulação, sei lá quem está me esperando, né, seu Roberto? Uma alegria, eu queria ficar ali. Então eu pagava muita cerveja. Não preciso dizer que apareceu muita gente na minha vida para me explorar, porque eu sempre trabalho desde 12 anos de idade, e o meu dinheiro era para cerveja e para comida. Eu sempre tive problema de ser gordinha demais, porque o que eu via, Débora, eu comprava e eu comia. Eu era conhecida no moço dos churros. Quando eu passava, teve uma vez que eu passei, ele falou: tu não vai comprar não? Eu falei: hoje está dura. Tu leva, paga depois. Porque o churrasco também, no